Para fazer o meu molde, eu vou utilizar essa placa aqui de 5 milímetros. E com a ajuda de uma régua, eu vou cortar um quadrado de 20 centímetros por 20 centímetros, que é a medida que eu quero que seja a minha placa. Se você quiser um pouco maior, aí é só aumentar a medida da sua placa ou reduzir se você quiser. Depois de eu ter cortado o meu quadrado de 20 centímetros por 20 centímetros, eu vou pegar a régua novamente e vou marcar o meio de todos os lados. Depois que eu tiver feito as marcações, eu uni com um traço em formato de cruz, tá? Para mim achar o meio. Também eu vou fazer um risco na transversal, unindo as pontas, como eu vou mostrar para vocês agora aqui no vídeo. Essas marcações vão facilitar bastante para depois fazer os moldes dos desenhos de dentro, tá? Depois que eu fiz todas as marcações, vai ficar desse modo aqui. Pessoal, eu peguei aqui um copinho desses de remédio, que mede 3,5 centímetros, e eu vou usar esse copinho para fazer o meu molde do meio, tá? Mas você pode usar qualquer outra coisa, dependendo também da medida que seja o seu molde, pode ser um círculo maior ou menor. Olha, eu vou posicionar ele bem aqui no meio e vou fazer a marcação do círculo do centro. Então, depois de eu ter marcado, o nosso molde do meio já tá pronto. Para fazer um outro molde, eu tenho aqui um pedaço de papel medindo 8 centímetros por 4 centímetros, 2, e vou pegar ele e vou dobrar no meio. Depois de ter dobrado no meio, eu vou dobrar novamente no meio, dessa forma que eu tô fazendo aqui. Depois de feito isso, eu vou pegar uma caneta e vou desenhar a metade de uma gota, como eu tô mostrando aí para vocês no vídeo. Olha, nesse sentido do papel aqui. E agora é só eu pegar e recortar. Vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Isso daqui vai nessas partes aqui, tá? Nos cantos, nesses 4 cantos aqui. Olha, nesses aqui. Agora, eu vou ensinar a fazer o outro molde que vai ficar nessas outras pontas. Para isso, eu peguei um outro pedaço de papel, medindo 3,5 centímetros por 5 centímetros. Para fazer esse molde, eu vou pegar esse papel e vou dobrar no meio. E com uma caneta, eu vou desenhar como se fosse uma gotinha no papel, como eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Isso é bem importante, pessoal, vocês fazerem os moldes para que fique bem retinho e bem certinho. Depois de feito o meu molde, eu vou recortar também. E vai ficar desse jeito aqui o nosso outro molde, em formato de uma gotinha. Essas aqui vão nas marcações do centro e essas aqui nas beiradas. Eu tenho aqui um EVA medindo 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Caso você não consiga achar, você pode colar um sobre o outro, aqueles tatames ou EVAs de 10 milímetros, ou seja, de 1 centímetro, que aí completa os 2 centímetros que eu vou precisar. Porque quanto maior o tatame, maior o EVA, melhor vai ser para fazer o molde, porque ele precisa ficar bem alto. Então, essa placa aqui é a placa que eu vou utilizar para passar todos os moldes para ela, tá? Eu vou passar esse molde aqui, vou passar nessa placa aqui 8 vezes, esse daqui também eu vou passar 8 vezes nessa placa aqui, e o círculo eu vou fazer 2 vezes, porque eu vou colar um sobre o outro para a altura de 4 centímetros. Para quem não sabe, eu posso utilizar tanto um estilete para recortar para ficar mais fácil. Usando o estilete, eu vou fazer desse jeito aqui. Você vai passando o estilete ou a faca e ele vai cortando bem fácil. Você passa umas 2, 3 vezes, se necessário até 4 vezes, que ele vai cortar bem certinho e bem reto. E olha só, ele vai abrindo bem. Então, tem que ter paciência, que ele corta e vai dar super certo. Ou você também pode cortar desse molde aqui. Você vai virando o seu molde e vai passando a faca ou o estilete até que corte todo o seu molde bem retinho. E aí está. Você pode escolher qualquer um desses 2 modos para fazer os seus moldes. Depois de ter recortado todos os meus moldes,
eu vou pegar de 2 em 2 e vou colar um sobre o outro. Como eu disse, eu vou precisar daquela altura de 4 centímetros. Eu vou fazer isso utilizando a cola instantânea. Então, vou passar aqui na minha peça e vou colar uma sobre a outra. Porque aqui vai ficar com a altura de 4 centímetros. Vou fazer isso com todas as outras peças, tá bom? Gente, eu vou precisar dessa altura de 4 centímetros, porque, como eu disse, a gente vai trabalhar com concreto, então, quanto mais alto ficar a minha peça, melhor ainda e não vai quebrar o concreto, vai ficar mais forte. Vou pegar minha placa e vou começar a posicionar os meus moldes. Tem que deixar um pedacinho do lado de fora e um pedacinho do lado de dentro. Vou fazer isso em todos os cantos, colocar as mesmas peças, tá? Sempre deixando um pedacinho do lado de dentro e do lado de fora. A primeira peça que eu já colei ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou colar as outras peças dos meios. Eu vou posicionar para ver como que fica. Como eu disse, tem que ficar um pedacinho do lado de fora e um pedacinho do lado de dentro sobrando, tá? Em todos os lados. Eu vou colar e já volto para mostrar como que fica o resultado. Depois de ter colado, vai ficar desse modo aqui. Depois disso, eu peguei aqui um pedacinho de EVA, do mesmo EVA que eu usei para fazer a primeira placa, aquele de 5 milímetros. Cortei um pedaço um pouco maior aqui com a minha forma, uns 22 centímetros, tá bom? E a altura dele vai ter que ser 4 centímetros dessa altura dessa parte aqui, tá? Que aqui mede 4 centímetros, mais os 5 milímetros daqui. Então, vou ter que cortar com uma altura de 4,5 centímetros para ficar do mesmo tamanho. Eu já colei duas aqui e tá ficando desse jeito aqui. Agora, eu vou pegar mais um pedaço e vou colar desse lado aqui, cola bem colado, e depois a outra parte eu vou colocar desse jeito aqui. E eu já volto para mostrar para vocês. Bom, a minha placa já tá quase pronta. Depois de eu ter colado aqui, eu gosto de virar ela. E aqui embaixo, onde ficou todas as emendas, eu gosto de passar mais um pouco de cola para ela não se abrir durante o processo que eu estiver fazendo as placas. Ela fica bem colada. E também depois para não vazar o material. Outra coisa que tem que cuidar, tem que passar cola bastante nesses cantinhos aqui, tá? Passa cola bem nos 4 cantos, para, como eu disse, depois não vazar o material. Então, é assim que vai ficar a nossa forma depois de pronta. Eu fiz uma placa aqui que já tá pronta, ela já tá seca. Você pode fazer tanto ela de gesso, quanto ela cimentícia. Se você fizer ela de gesso, vai poder usar só internamente, porque o gesso não aguenta água. Se você for fazer em áreas externas, eu aconselho que você faça assim como eu fiz a cimentícia, para ela durar com o tempo. Dependendo da sua massa, pode ser necessário que você faça o escoramento da forma com tijolos para ela não criar aquela barriga pelos lados, tá? Porque o EVA de 5 milímetros, ele é bem fraquinho. Então, se você puder usar o de 10 milímetros para fazer a borda, vai ser melhor ainda. Depois que eu desenformei, ele vai ficar desse jeito aqui. Para fazer a finalização, você usa uma faquinha e vai cortando essas partes que ficam aqui, essas rebarbas, para deixar a peça mais bonita ainda e bem mais legal. Você pode fazer várias peças, só que o tempo de secagem da placa cimentícia é de 1 dia, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal.